Bem, bom, primeiro é um prazer estar aqui com o professor Ricardo Marcílio, de quem eu sou grande admirador, já falei para ele. Tem uma sobrinha que é grande fã do Ó, Ricardo também, que chique, né? que me indicou aí o canal dele. E agradecer novamente esse prazer de estar aqui no Flow. Na realidade, assim, não sei se a gente leva muito a sério, né, num primeiro momento, porque esse apelido que o Trump teve lá nos Estados Unidos, o taco, né, que é o Trump sempre arrega. Ah, Que é, Trump always chicken out. Trump, boa. traduzindo popular, é o Trump sempre arrega. Bom dia e obrigado por assistir os meus vídeos. Eu sou Jorge Luiz e esse é o podcast Rádio Web Xixová. O podcast ainda não funcionou, mas a Rádio Web Xixová está a todo vapor. Digita no Google, digite no navegador Rádio Web Xixová e você vai ser direcionado ao site da rádio. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Eu disse flashback. Então, se você não gosta de flashback, nem vá lá. Mas eu toco um pouco da música cristã. Porque, para mim, música cristã não é louvor. Música cristã é só um jeito dos crentes ganhar dinheiro e tocar os ritmos que eles gostavam quando estavam no mundo secular. Louvor é aquilo que você faz e canta para Deus direto, sem intermediário. Isso é louvor. Agora vamos aqui continuar no assunto aqui do José Cobori. Bom, eu tenho feito um vídeo anterior a esse, sobre a besta do Apocalipse, sobre a besta do livro de Daniel, que é país e não é homem, é país e não é uma pessoa, é um reino, é um sistema de governo, que eu vi falando isso aqui, e aqui vai ter algumas complementação do que eu estou falando. Olha que esse vídeo não é um vídeo cristão, é um vídeo para falar sobre o assunto do que está acontecendo no momento no Brasil e no mundo. Mas só mostra uma supremacia. Bora lá ouvir aqui o Cobori. Na realidade, ele arregou de novo, né? Apesar de não parecer, ele tenta sempre demonstrar força nesse estilo de coerção que ele tem, né? Mas os 90 dias que ele estabeleceu venceram no dia 9 de julho, né? Então, antes de vencer, ele aplica a tarifa e coloca o dia 1º de agosto. Então, na realidade, ele arregou de novo, né? Ele está dando sempre um... O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Ela diz que a besta do Apocalipse, quem não fizer a vontade da besta, não compra, entenda isso, não compra e não vende. O problema é que os pastores, aqueles pastores desde o ano de 1940, 45 até o dia de hoje, eles pregavam para você que o anticristo, você ficaria numa fila pedindo comida. Como aconteceu lá na Grande Depressão nos Estados Unidos, que as pessoas não tinham que comer e o governo fazia uma fila, e aquelas filas gigantescas de pessoas pedindo comida. As pessoas, aqueles pregadores, aqueles pastores interpretavam isso, que o anticristo faria isso. Mas não é. Mas não é. A besta do Apocalipse não faz isso. Ela amarra, ela prende um país. E como que ela faz isso? Ela pega a mentira e semeia a mentira. Entendeu? E a mentira, para ser aceita, ela tem que ter uma pitada de verdade. Então você pega um pedacinho assim de verdade e o resto tudo é mentira, e você semeia e faz com que as pessoas comecem a acreditar nessa história. Para isso,
aquele Steve Bannon foi que criou um mecanismo para que essa coisa vencesse. O Steve Bannon, guarda esse nome, não é o Incrível Hulk, não. Ou seja, ele é pior do que o Incrível Hulk. Quando você pega uma matéria de qualquer assunto, seja político, ou seja de compra, ou seja de venda, e você clicou ali, dá o seu like, o joinha, existe um algoritmo que reconhece aquele assunto e aí você só passa a receber notícia sobre aquele assunto. Um exemplo para você que é leigo. Digamos que você olhou ou está perto de um computador ou perto de um celular, porque o celular te escuta, o computador te escuta, o computador aqui, ó, te escuta, e você comenta ali com a sua mulher, com seus filhos, com seus amigos, que você queria aprender a música. Quando você chegar em casa e que você for abrir o navegador do seu PC ou do seu celular, você entra aqui no YouTube ou qualquer assunto que você esteja procurando ali. Vai aparecer ali para você sugestão na sua For You, aquilo que é para você. Indicações falando de aprender a música, de teclado, tudo que você comentou vai estar ali. Aí você, na sua simplicidade, pode achar que foi Deus. Você fala, caramba, eu conversei com essa pessoa lá na rua sobre isso e Deus mandou eu... E já mandou aqui, eu já achei o assunto. O que você não sabe é que isso aqui tem ouvido. O notebook tem ouvido. E assim, essa coisa foi usada politicamente. Se você gosta do Bolsonaro ou se você odeia o Bolsonaro. Se você gosta, você clicou. Se você odeia, você clicou. Então, se você odeia, o algoritmo vai mandar para você só coisas que você odeia sobre ele. E você nunca vai ficar sabendo sobre outra pessoa ou sobre outro assunto, porque você vai receber um avalanche diário daquilo que você clicou. Se você falou bem, então você só vai receber notícias falando bem e você nunca vai saber o que o outro candidato ou outra pessoa pensa ou age, porque você não vai receber essa informação. Assim, o algoritmo separa pessoas, divide pessoas. Por isso, igrejas inteiras estão divididas politicamente. Eu sei de casos que houve até, você sabe, né? Morte dentro de igreja por causa disso. E outros casos que dividiu e pessoas revoltadas deixou de congregar por causa do que ouviu lá em cima do púlpito. Quem criou isso é esse cidadão chamado Steve Bannon. Não esqueça nunca disso. Você se lembra que a imagem da besta, ela anda e fala? Você se lembra disso ou não? Você já leu isso em algum lugar da Bíblia?
problema é que você, na sua ignorância, achava que a imagem do Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro ia sair andando pela rua. Esse é o problema. Ou você achava que a estátua da liberdade ia sair andando. Só esquece que nesse país a estátua é uma... A liberdade é uma estátua. Só se esqueceu disso. Mas, na verdade, a imagem que anda e fala, a imagem que anda e fala e manipula. E a Bíblia ainda diz que contagiaria grandes e pequenos, escravos ou livres, todos ficariam presos nessa imagem, que é a imagem da besta. Como vocês sabem que a besta é um país, e agora você sabe que o país também cria mecanismo para manobra. E um dos maiores mecanismos de manobra é a mentira. E quem é o pai da mentira? E toda mentira, para ser aceita, ela tem que vir com um pontinho de verdade. Eu estou fazendo crítica a governos. Eu não estou criticando pessoas que não tem nada a ver com isso, que comem, bebem, trabalham, buscam, dão risada, vão para a igreja, voltam de igreja, mas a sua maioria estão sendo manipuladas e o que é pior, nem percebe. Vamos continuar vendo aqui o Cobori, que ele, sem interesse nenhum, está explicando isso. Não é um conteúdo de religião. Um prazo. E nessa carta, se a gente olha bem, primeiro é uma excrescência, né? A forma como ele se comunica como chefe de Estado. A carta nitidamente é uma colcha de retalhos, é meio que um Frankenstein, né? Ele inicia ali dando um teor político, tentando defender o indefensável, né? Que é pedir aí e tentar interferir em assuntos soberanos do Brasil, né? Não tem nada a ver um país tentar querer ditar o que o outro país vai fazer internamente com as suas instituições. Mesmo que o executivo quisesse, existe uma clara separação dos poderes aqui, né? Não é uma ação do executivo, é uma ação do judiciário. Mas ele começa a carta citando, né, a questão do Bolsonaro. No meio, parece que foi um Ctrl-C, Ctrl-V ali das outras, até então, né, das outras 21 cartas que ele enviou. Tanto que nesse meio aí, quando ele envia, ele fala de déficit. Os Estados Unidos não tem déficit comercial com o Brasil. E no final tem sempre o que ele sempre envia para os outros, que é um trechinho, ó, não põe tarifa, senão eu vou somar a tarifa que eu já coloquei. E no finalzinho tem sempre o veja bem, né? Então, você está entendendo o que eu acabei de dizer sobre o país que é o anticristo? Então você cria uma situação. Aliás, o país que é a besta do Apocalipse, você cria uma situação e depois você entra naquela situação como herói que você resolveu. Mas foi exatamente o que você criou. Você não é herói de lugar nenhum. Você criou aquela situação. Todos vocês se lembram, se vocês quiserem dar um Google, aí eu não vou fazer isso aqui, porque eu só tenho uma tela e não aprendi a dividir a tela. Senão eu ia mostrar para vocês. Vocês se lembram que exatamente quem criou a guerra da Ucrânia foi o Donald Trump. Foi o Donald, não foi o Putin, a Rússia, que falou eu vou fazer guerra. Foi o Trump. Ele colocou lá um presidente para ir para cima da Rússia e não aceitar as negociações. Ele fez isso. E agora, quando ele voltou para o segundo mandato, primeira coisa que ele disse, quando ele chamou o Zé, que aquele cara é um Zé Linsky, ele disse que acaba com essa guerra aí.
Eu não quero essa guerra. Por quê? Porque ele quer ser o herói, o cara que desfez a guerra, o cara que fez um acordo, o cara que quer botar o genro dele de Messias de Israel. E para isso, o Donald Trump e o Netanyahu estão envolvidos. Ou vocês já esqueceram que o Netanyahu disse em indicar o Donald Trump ao Prêmio Nobel da Paz, sendo que ele criou. O mais interessante não é isso. É que o Donald Trump, Nobel da Paz, quando ele, Netanyahu, bombardeia e é responsável por todas as mortes na Palestina, esse sujeito. Você está entendendo? Ficou difícil para vocês entender essa coisa de exatamente quem é a besta do livro de Daniel. Então, a besta são países que tomam o poder e não deixa ninguém fazer nada. Mas esse país tem que ter um apoio, porque eles vão dar poder a outro país, que é o anticristo. E quem é que você conhece que é anticristo? Quem é? Eu sei que vocês vão falar assim, a China. Por que a China é? Por quê? China perseguiu algum cristão? Ou proibiu alguma coisa? Ah, eu sei que vocês vão falar, é a Rússia. A Rússia, até onde eu sei, são católicos, né? Então não são anticristo. Mas tem um país que é do povo de Deus, mas não aceita Cristo. Então, quem é? Eles são de Deus, mas não aceita Cristo. Quem é? Pois é, você já sabe, né? Mas vamos ouvir mais um pouquinho aqui, porque o Netanyahu proibir o Netanyahu indicar o Trump como Nobel da Paz. Você está entendendo agora? Olha aqui. Os Estados Unidos, para se livrar dos sindicatos, entenda isso aí, ó. Para se livrar dos sindicatos, porque os trabalhadores americanos estavam ganhando muito mais, eles correram para a Ásia, para fazer tudo lá na Ásia, onde era mais barato. E eles mesmos, os americanos, e até que no Brasil se faziam piada sobre os asiáticos, dizendo que a mercadoria que eles faziam não prestavam. Mas que a bateria de celular que a China ou se é feito na Ásia não prestava. Mas o que muita gente nunca prestou atenção, porque não era esse o foco desses países, era que a bateria boa, aquela que durava, também era feito pelos asiáticos. A bateria boa e a ruim era feita pelos asiáticos. Lembra daqueles relógios Cássios? O Cássio original era feito pela China, mas o outro paralelo também era feito pela China. Porque a China, o Japão, os asiáticos, enfim, o que eles fizeram? E foi na cara de todo mundo e ninguém prestou atenção. Ficaram tirando sarro, gozando, fazendo piada e esqueceram que a China, a Ásia, me desculpa, fez um acordo assim. Eu faço as baterias de celular para vocês, mas eu quero a tecnologia para fazer bateria para a gente também.
Então ele fazia a tal da bateria original, mas fazia as baterias paralelo para se vender lá. E com isso, a tecnologia deles iam crescendo. E todo mundo, inclusive aqui no Brasil, fazendo piada, xing-ling, isso não presta, isso é aquilo. Quando eles acordaram, a história era bem outra. Então, de alguma forma, você tem que descredibilizar esse país, porque esse país cresceu, porque isso aconteceu também com o Japão. E por que vocês não se... Isso aconteceu com o Japão. Os Estados Unidos jogou lá uma... Pum! Matou mais de 300 mil pessoas. Os Estados Unidos é o único país do planeta que teve coragem para soltar não uma, mas 2 bombas em outros países, em outros povos. Ninguém mais fez isso no mundo. Só eles fizeram. E não foi uma, foram 2. Depois eles vieram com um papo, aquilo que eu já falei, reconstruir. Só que o asiático o japonês, caladinho, abaixou a cabeça e construiu. Nos anos 70, a economia daquele país destruído tinha superado a de o Tio Sam. Aí veio a dor de cotovelo. E eles mudaram o sistema porque eles estavam derrotados. Foi quando o dólar assumiu o papel no mundo. Ninguém pode fazer negócio a não ser com dólar. Até então, o negócio era com ouro. Você está entendendo? Então, agora, a meta é descredibilizar a China e inventar doenças vindas da China. Você se lembra que o chinês é asiático. E o asiático foi rotulado de povo amarelo. Se você for lá na Bíblia, aqueles cavaleiros, vai dizer que o amarelo era doença. O cavalo amarelo disparava doença. Então, os Estados Unidos malandramente começou a pregar de dia e de noite que o cavalo amarelo era a China e que todas as doenças viriam da China. Isso até o dia de hoje. E aí você lembra das doenças, das epidemias, isso aí já era um plano para descredibilizar. Mas não adiantou. O próprio povo do país, Estados Unidos, percebeu que aquela China que era dos filmes, dos seriados, aquela China contadas em livros, ela nunca tinha existido a não ser há 500 anos atrás. Que agora era um outro país e a economia chinesa superou a economia do americano. Aí bateu o desespero de novo. Então agora você está criando um mecanismo para derrubar esse país também. É assim que funciona. E você fica aí com essa cara de tonto e nem percebe que está sendo manipulado. Entendeu? Para isso, precisa de igrejas onde pessoas têm uma Bíblia na mão, mas ela não lê, ela não busca entender. Ela prefere pegar aquela comida pronta que veio de outro lugar e comer e falar que a comida é boa. Mas ele nem percebe que está comendo lixo. Porque ele não lê. Ele tem tudo na mão. Ele tem tudo na mão, mas ele não procura. Ele pega as coisas prontas.
E os seriados de TV, os cinemas se encarregam de aniquilar você, a imagem da besta que anda e fala. A imagem da besta que anda e fala. Veja bem, se você, né, tentar negociar tal, a gente pode rever isso. Então, assim, é uma carta que qualquer diplomata, qualquer negociador minimamente acostumado com essas relações internacionais vai levar a sério. E o mundo não tem levado a sério as cartas do Donald Trump, né? Eu acredito que chegando em 1º de agosto isso não vai acontecer. Mesmo que aconteça, o impacto tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, eu acho um tanto que irrelevante, né? Até para os caras que estão produzindo commodity aqui no Brasil? Então, ó, Você, quando o Donald Trump taxou a China em 230%, então havia navios carregados de soja, navios carregados de tudo que você imagina que os Estados Unidos compra da China. Mas ele taxou em 230. Ou seja, só para um exemplo, tá? Se você comprava um celular por R$ 1.000 e ele foi 200% em cima, ele, digamos assim, ele sairia 2030, tá? Um exemplo. É um exemplo, é que eu não estou fazendo o cálculo aqui, tá? Eu te pergunto, quem perdeu com isso? É lógico que a China perdeu. Porque o empresário que fabrica o celular, para ele, saiu 230 mais caro, por cento mais caro. Mas alguém dentro dos Estados Unidos vai pagar também essa diferença. Porque o empresário americano que comprou aquilo para revender dentro do país, ele não vai ficar com prejuízo, ou vai. Ou o governo vai fazer um subsídio da diferença. Porque o único modo de se livrar disso é esse aí. Então, 230% o governo paga o subsídio da diferença, aí o povo não sente a pancada. Mas se ele não fizer, aí a casa dele cai. Ou seja, a mercadoria vai subir, vão comprar menos. Agora eu te pergunto, aonde que estão os vídeos, as CNNs, as NBC, a ABC, mostrando o supermercado, mostrando as ruas, que os aluguéis subindo? Aonde que está esses vídeos? Mas você não é o país da democracia, o pilar, o exemplo de democracia. Cadê? Cadê os youtubers fazendo vídeo em supermercado, nas ruas, mostrando a situação? Cadê? Você sabe que o americano, eu não sei dizer o nome correto, tá? Ele tem lá um centro que todo que passa pela internet ou telefonema passa ali. E aí só vai para frente o que eles querem que vai para frente. Quando o Brasil quis criar um desses aqui, curiosamente, os brasileiros, os deputados, aqueles que vocês colocaram, foi contra. Ele é contra, os brasileiros, os deputados são contra que você cria. Eu vou dizer aqui um data center que filtra o que vem de lá para cá, via internet ou via telefone, e você não só deixa passar o que interessa para o Brasil. Ou você nunca reparou, não vai dizer que você nunca reparou, que acontece alguma coisa lá na terra do tio Sam, por exemplo, assim, um doido vai numa escola e ratatatá, eu preciso evitar, entendeu? Vai numa escola e faz o ratatatá, eu preciso evitar. Aí, passado, e a televisão brasileira repete isso de dia e de noite. Não passa muito tempo, alguém
faz isso aqui no Brasil. Agora, para que nós precisamos saber de uma notícia dessa? Conta para mim. Qual é a relevância disso daí? É vendendo porcaria para você. Ou você nunca imaginou que, sabe, a mídia televisiva, quando aparece uma droga na praça, o que a mídia faz? Em vez dela sumir com isso, em vez dela esconder essa merda para que ninguém saiba que existe, o que a mídia faz? Ela mostra aquela situação, mostra a pessoa que nem um zumbi na rua lá, que perdeu tudo. Depois ela vai lá atrás de um delegado, de um especialista em droga, e aquele cara, olha, essa droga, ela é mais perigosa do que o perigo, porque ela faz isso. O cara que é usuário, ele vê aquilo e logo se interessa. E assim eles importam a desgraça lá do país dele para o nosso país. E como o nosso país é a terra do papagaio, e papagaio só repete as coisas, não cria nada, não inventa nada, não tem um linguajar próprio, logo copia. E os outros que não são papagaios são maritacas, que são aqueles passarinhos que só gritam e mais nada. E assim, a desgraça deles é importada para cá, com aval sempre de um especialista. E quem faz isso? A imagem que anda e fala. Agora, vamos finalizar aqui, porque já passou de 30 minutos. Só sobre a carta ainda, né? Que eu acho que são... Por que o Trump ele fez essa carta? Eu acho que são alguns motivos principais. Porque ele, talvez o principal motivo ele não tenha colocado na carta, que é a aproximação que o Brasil tem com os BRICS. Ele fala sobre a questão da política. Eu, particularmente, Igor, mesmo... E qual é o medo do Trump do BRICS? Porque o BRICS é o comunismo. Porque o BRICS é o... Não é. É porque o BRICS se reúne ali para que os países possam comprar e vender na sua própria moeda. E se o Brasil compra da Índia na moeda da Índia e a Índia compra do Brasil na moeda do Brasil, o dólar é deixado de lado. Aí eles não vão gostar. Por quê? Eles estão acostumados a ganhar dinheiro dormindo. Enquanto o lado de lá está de dia, eles estão dormindo, mas o negócio é feito em dólar. Se você abre um site do AliExpress, do Amazon e qualquer um outro que você abra, ou o eBay, eu nem sei se existe mais eBay, entendeu? Quando você abre esse site, é tudo em dólar. E você tem que fazer a conversão, é conversão da conversão, e eles estão ganhando. Por isso, tanto dinheiro para jogar fora, por isso, tanto dinheiro para guerras, por isso, tanto dinheiro para essas coisas. Por isso, festival de dinheiro para tudo, menos para investir na sua própria população. Por isso, tem mais de 900 exércitos espalhados no mundo inteiro. Isso custa dinheiro. E se todas as pessoas, se todos os países começar a comprar e vender na sua própria moeda, arrebenta os caras lá. Eu sei, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Como eu falei para vocês do Daniel, né? Da besta do Apocalipse, então eu não estou falando que a besta vai cair ou que vai quebrar. Eu estou mostrando para vocês quem é.
Não me interessa se a besta vai reinar 100 anos ou se vai cair amanhã. Não é o intuito desse vídeo. Esse vídeo é mostrar para você que as pessoas estão mostrando, estão direcionando o Apocalipse bíblico, o livro de Daniel, para outro sentido, para tirar o foco do verdadeiro. Essa é a ideia, é tirar o foco, é passar por gentil, quando na verdade você é um carrasco. É passar que você é um democrata quando você não acredita nessa democracia. O que você faz mesmo é oprimir, só que por trás das câmeras. Agora vamos para o final do vídeo aqui. Que ele seja a favor do Bolsonaro, muito difícil saber, né? Não acho que ele esteja querendo defender a democracia do Brasil. Afinal, mesmo se ele considera que o Bolsonaro solto é defender a democracia, ele não tem um histórico exatamente de defender democracias pelo mundo. Vide que ele não se importa com a Arábia Saudita, com a Turquia, com o Catar, por exemplo, que são governos autoritários, só que como são parceiros, não sofrem nenhum tipo de retaliação, né? Ou seja, se o Lula... Entendeu? Não sou eu que estou falando. São pessoas que têm conhecimento do que falam. Eu só trouxe a coisa para o lado cristão da coisa, para o lado da revelação. O que o Donald Trump quer é colocar o genro dele de Messias lá em Israel. E para isso, ele precisa da ajuda, né? Lembra que está escrito na Bíblia que a besta do Apocalipse dá poder ao anticristo, que estava morto. Mas quem dá poder é a besta do Apocalipse, que manobra, que dá armas, que violenta, mas tudo às escondidas, que mata às escondidas. Agora, eu duvido muito que esse vídeo vá passar de 20, 30 visualização. Por quê? As pessoas querem ouvir o que elas querem. Lembra o que está escrito na Bíblia? Que as pessoas teriam comichão nos ouvidos. Não quer ouvir a verdade, ela quer ouvir o que elas querem ouvir. Elas querem ouvir a mentira, porque o pai da mentira os alimenta. O que a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do dono, e o dono conhece a voz das suas ovelhas. Então, aquele que é alinhado com a mentira vai sempre deturpar a verdade. E aquele que faz parte da mentira vai acreditar. Já que eles são donos do mundo, eles brigam pelo mundo. Lutam pelo mundo, eles querem um mundo melhor, aonde, biblicamente falando, não vai acontecer. O mundo melhor é um mundo onde Cristo reina, senão não existe outro melhor. Mas, fazer o quê, né? Tivesse uma postura pró-Estados Unidos, possivelmente ele não estaria falando de democracia com o Bolsonaro. A questão da comercial mesmo, que aí ele cometeu inclusive um erro, já que o Brasil não tem esse déficit, e penso que é muito mais por conta dos BRICS. Tanto que hoje, por exemplo, ele já fez críticas à China, à Índia, ao Brasil também, falando que pode taxar em 100% esses países, caso eles continuem apoiando a Rússia na guerra. Percebe que é sempre contrário aos BRICS. E o Brasil, na última cúpula, ele falou de propostas como, por exemplo, alternativas ao FMI e ao Banco Mundial, que é uma coisa que desagrada ao governo Trump. Ele falou assim, para mim não faz sentido, por exemplo... Vocês se lembram do famoso FMI? Vocês se lembram, né? Nós aqui, o Brasil, nós já fomos atrelado uma dívida gigantesca ao FMI. E eu me lembro que os brasileiros da época, quem tem a minha idade um pouquinho mais novo, uns 30, 40 anos, vai lembrar que as pessoas aqui no Brasil, elas tinham prazer de dizer: olha, a Souza Cruz quis pagar a dívida, mas o governo não quis.
Olha, o Silvio Santos quis pagar a dívida, mas o governo não quis. Vocês se lembram disso? Se lembram, né? Mas a verdade é que a dívida foi paga. Então acabou aquela corrente. Por quê? O que o FMI faz de ruim? Depois eu vou contar para vocês um sonho que já está acontecendo, que Deus me deu em 1990. E não foi um, foram os vários. Só que eu só vim entender esses sonhos há 5 anos atrás. Mas não foi um sonho só, foi uma sequência de sonhos que depois eu vou falar para vocês. Aí você vê que nos anos 90, até agora, se rolou muita água. E esse sonho começou em 1990. Eu vou negociar com a Argentina. Eu tenho que converter o real em dólar, negociar em dólar para eles converterem. Vou fazer com moedas locais. Então, meio que tentando tirar o dólar como moeda de trocas internacionais. Então, na minha visão, foi muito mais para deixar quase que um recado para outros países. Também não acho que vá permanecer até o dia 1º de agosto. O Trump muito possivelmente vai voltar atrás. Mas um recado para países, por exemplo, como a Arábia Saudita, que estão em negociações para entrar nos BRICS, ou com a Indonésia, por exemplo, que recentemente integrou, o Vietnã, por exemplo, todos esses países do sul global. Olha, se vocês continuarem com essa proposta de querer desdolarizar a economia, querer se aliar à China, por exemplo, isso vai ter repercussões comerciais, ou pelo menos eu vou ameaçar para que tenha essas repercussões. O Brasil, por exemplo, ele conseguiu assinar com os chineses, recentemente, uma parceria que pode estabelecer finalmente a ferrovia bioceânica. Eles estão anunciando, né, um estudo de viabilidade, por enquanto, mas para fazer com que o porto de Ilhéus, na Bahia... Então, eu queria parar nesse ponto aqui o vídeo. O FMI, quando você queria fazer alguma coisa, e você não tem o dinheiro, e você não tem a tecnologia, o que você fazia? Já que o dinheiro que manda no mercado é o dólar. Então você precisava do dólar. Então você ia pegar esse dinheiro aonde? No FMI. O FMI analisava aquela sua obra que você queria fazer. Olha, você quer fazer uma obra aí, essa obra custa 10 bilhões. A gente te empresta o dinheiro. Mas o que tinha por trás desses 10 milhões para que eles te emprestassem o dinheiro? Eles criavam várias regras que você tinha que seguir. Uma delas é que você tinha que manter a inflação naquele patamar alto. Então a inflação aqui do Brasil era alta por causa que você era obrigado a manter aquilo. E outra coisa, você tinha que pegar as suas empresas que você tem aqui dentro do Brasil e vender para os parceiros do Tio Sam. Então todos aqueles países que eram parceiro dele iam no seu país e pegavam tudo que você tinha de riqueza, as empresas rentáveis, ia tudo para a mão deles. E você ficava com a bunda de fora, porque você pegou um dinheiro, alegando eles que era o único jeito de você pagar aquele dinheiro. E qual é a bronca que eles têm da China? Qual é a bronca que eles têm da China? É porque a China, o que eles fazem não é nada disso. Se você quer fazer ponte, quer fazer viaduto, quer fazer essa ferrovia aí que ele acabou de citar, eles vêm, faz a ferrovia, você paga para eles, é lógico que você vai ter que pagar, mas eles vêm, te ensina tecnologia para fazer a ferrovia. E quando acabar aquela obra, você já é capaz de fazer tudo aquilo. Ou seja, eles não mexem na tua inflação, eles não mexem no teu tipo de governo,
Eles não querem saber se você é do A, do B, eles não querem saber em quem você acredita, é problema seu. Ou seja, o seu sistema criado lá no seu país não é mexido. E eles também não obrigam você a vender as empresas deles, daquele país, para os parceiros econômicos. Então, agora você entende por que o ciúme da China? Por que o ciúme? Esse FMI, logicamente, é alguma tática judia, né? Que só é venha a nós, o nosso reino, que se dane. Mas a China veio com outra tática. Então, não ficaria bom para você comprar uma coisa de um país que você não tem. Você não tem tecnologia nem dinheiro para fazer ponte. Aí o país vem, traz a tecnologia, ensina você a mexer, faz a ponte e cobra o preço normal para você. Quando eles forem embora, você já tem tudo para fazer. Se vocês vejam, é que vocês não vê, né? Mas hoje, na África, hoje, vários países africanos, eu me arrisco a dizer que tem mais de 100 africanos fazendo faculdade na China, ou seja, se especializando em diversos assuntos. E antes, principalmente o africano, principalmente o cara da América Latina, tinha que fugir, entrar escondido nos Estados Unidos para fazer alguma coisa, e assim mesmo eles tesouravam e não deixavam fazer. São poucos. Agora, quando na África aparece um cara que tem um QI acima da média, com uma mente super brilhante, eles vão lá e pegam. Se o cara é bom de basquete, vai para a NBA. Se o cara é bom de taco, vai lá para jogar beisebol. Se o cara é bom de matemática, vai lá para o Vale do Silício. Era assim que eles repatriavam as pessoas. Mas aquele comum é perseguido. Não te é estranho um país que tem só 11% de negros. Eu disse 11% da população é negra. Não te é estranho que esse país tem mais de 1.200.000 pessoas presas e mais de 60% da população carcerária são negros. Isso não te é estranho? Pois é. Não te é estranho? Mas o brasileiro fica falando que lá não tem crime. Como não tem crime se tem mais de 1.200.000 pessoas presas? Fiquem com Deus. Eu sou Jorge Luiz. Esse é o podcast Rádio Web Xixová. O podcast Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e também um pouquinho da música cristã, que para mim é só música cristã. Não é louvor, porque louvor você canta para Deus. Se você canta para ganhar dinheiro, se você canta para alegrar os amigos no parquinho, no circo, na praça, na estocata, para mostrar suas habilidades vocal ou instrumental, essas músicas só louva você mesmo. Fui. Fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.